Cara, e acho que um ponto fundamental nesse jogo foi o momento da troca do cartão vermelho para o amarelo, senão a história poderia ter sido completamente diferente no Veiga, né? Foi o maior susto que o Palmeiras passou no jogo, foi esse, Fernandinho. A expulsão, né? A expulsão do Veiga ali. Não se concretizou, né? Poderia mudar tudo, né? O Palmeiras no primeiro tempo estava 0-0, você perdeu o meia ali, né? Que o Abel apostou para o jogo. E ainda bem que o VAR entrou, né? O VAR resolveu a parada. O VAR fez o juiz voltar atrás, mostrando que realmente a entrada não era para vermelho. E aí, no intervalo, o Abel não perdeu a oportunidade, né? Já trocou os dois que ele tinha que trocar. Botou o Flaco, que entrou e fez o gol. E quem passou a bola foi o outro que entrou. Maurício. E foi o Maurício. Então, assim, no intervalo, o Abel fez o que para mim deveria ter feito no primeiro tempo, já começado com os dois. Mas ele teve tempo de mexer, acertar o time e fazer com que o time do segundo tempo vencesse a partida que estava amarrada, né? O primeiro tempo não foi um bom primeiro tempo do Palmeiras, teve aquela chance do Estevão e foi só. E no segundo, os 2 gols, aí o Palmeiras se tranquilizou. Eu acho que poderia até forçar mais, mas o Abel preferiu controlar o jogo, preferiu administrar o resultado, colocou até o Vanderlan uma dobra de lateral ali pelo lado, que eu até não gosto muito, porque o Palmeiras hoje tem tantas opções, né? Ele resolveu dessa forma e aí controlou o jogo, os 2-0. Realmente foram suficientes, até porque o Inter venceu e agora o Palmeiras tem a chance de jogar pelo empate. O próprio Abel disse que ontem foi a primeira vez que ele não ouviu os seus auxiliares. Porque ele sempre troca a ideia. Falou, eu já cheguei e já mudei. Mudei do jeito que eu queria mudar, que não consultou ninguém. Então, na verdade, já queria então já que ele teria faça começado daquela forma, né? Começou errado, né? Ele começou totalmente errado. Está insistindo num Vitor que não ainda, se tivesse com confiança, foi o jogador mais caro da história do Palmeiras, né? A contratação mais cara. Nunca mais vende. Então, ele só consertou aquilo que... 25 milhões de euros. Quanto deu? 25 milhões de Eu euros. sei que é 150 milhões de reais. com bônus pode chegar a Flaco 155. é o jogador chance- mais caro não, até a bônus chegada não do vai Vitor ter, né? Roque e do Paulinho. Acho que bônus não vai Flaco, ter, né? o jogador mais caro que o Palmeiras comprou. E a gente vê uma proporção, como o futebol brasileiro está numa encruzilhada, um negócio maluco. Em tempos normais de bola rolando, jamais o Al-Ahly preocuparia. É a mesma coisa, a distância que os europeus veem os sul-americanos. Estão achando que estão muito na frente, que vão detonar. Em relação a clubes, eu até acho, porque você tem seleções em cada time, nesses times de ponta da Europa. Mas você vê, a gente não está tendo essa diferença, essa distância. O Al-Ahly não era para assustar um time brasileiro nunca. E um time brasileiro não era para assustar um europeu nessa realidade e nunca como a gente está assustando. Ô, Fernandinho, mas assim, vai muito, né, desse campeonato de tiro curto, né? Você pega um time desse aí e bota num campeonato brasileiro, né? É outra coisa, né? Outra história. Tiro curto é isso, pode acontecer como 38 aconteceu. jogos muda a história. Como aconteceu com Marrocos chegou na semifinal da Copa. não, e como aconteceu com São Paulo, aconteceu com o próprio Corinthians. Quando é um jogo só, 2 jogos só, e você tem essa preocupação que você não pode errar. Pode acontecer num dia que o cara esteja inspirado, como estava inspirada a defesa do Botafogo ontem, os jogadores do Botafogo, e você vence um jogo. Né? Então, eu acho que o medo e o receio, acho que a palavra receio maior é esse, porque é um jogo só, você não pode errar. O jogo de ontem, se o Palmeiras empata ou perde o jogo, tinha dado adeus à competição. Então, você entra muito mais com essa dúvida, né, de você e essa preocupação de não poder errar. Você vê o próximo jogo é contra o Inter Miami. O problema é o Inter Miami ou é o Messi? Porque se você pensar clube por clube, o que é o Inter Miami perto do Palmeiras? Nada. É, o Messi. Cenário futebolístico? Nada. Só o Messi, né? Marca Então, o Messi, mas aí só dá isso. para se assustar com um cara só? Não, não dá. Dá, é bom. Pelo que o Palmeiras está jogando, dá para se assustar com um cara Mas só? é bom ficar de olho. É bom ficar de olho, entendeu? Faz falta Fernandinho? perto da Tira o área. aníbal do jogo, tira o aníbal do jogo. Tira um do Palmeiras, tira um. Deixa eu pegar o cara até o fim. Se ele for tomar água, vai atrás. Fala, você só vai ficar atrás dele. Não faça mais nada. Não, fica porque só aí. Não, você a não idade dá dele, passe, não Fernandinho, dá nada. Ele não corre tanto, não é tão rápido, mas uma bola só Mas desses olha cara... como o futebol brasileiro está numa situação muito delicada em relação a ser desacreditado ou não. Aonde, em tempos normais, a gente já está preocupado com o Inter Miami. O próprio Messi disse que o Palmeiras é o time mais forte do grupo. Mas aonde, em situações normais, o futebol brasileiro, um time de ponta como é o Palmeiras, como é o Flamengo, qualquer um dos 4 que estão aí encarassem o Inter Miami, não ia ter esse tipo de preocupação, cara. Então a gente está num momento de... Eu acho que o mais importante desse Mundial até agora foi o resgate da nossa capacidade de jogar futebol ainda. O que está acontecendo agora... Mas com muito estrangeiro, né? Oi?
mas com muitos jogadores estrangeiros. Por isso Mas que o Palmeiras os times não tem europeus têm o quê? Então, mas eu sei, O que mas... os times europeus sei, têm? mas é que hoje... O Chelsea Palmeiras- só tem inglês? Não, mas é que o Palmeiras tem bons nada. jogadores Ah, estrangeiros. meu. O Flamengo tem bons jogadores estrangeiros. Então já não é Não, só mas- jogador brasileiro. mas Por eu- isso que os times estão mais Mas o fortes. futebol é assim hoje. Então, por isso que mundialmente está mais é assim. forte. Mundialmente é assim. É, agora mudou. Agora, Os caras estão mais fortes. Nesses times europeus tem um monte de brasileiro voando. Tem,